Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos neste momento a discutir a proposta da constituição de uma Comissão de Acompanhamento Regional à aplicação do Imposto Municipal sobre Imóveis. Esta proposta do Partido Comunista Português vai na sequência de alterações que foram efetuadas com base no Decreto-Lei de 2013, 12 de novembro de 2013, e com o pressuposto que está no preâmbulo do diploma que a região autónoma da Madeira tem condições específicas, condições particulares que deveria levar a uma posição de acompanhamento sobre esta reforma do IMI na região autónoma da Madeira. Ora, é bom que se saiba que em 2013 as receitas de IMI, ou melhor, o IMI, foi a segunda tributação que no país mais aumentou. E isto é de facto muito importante. Significa que nós tivemos um aumento em 2013 de 18% e constituiu a segunda tributação, ou seja, em todos os impostos do país, aquela que mais subiu, sendo que aquela que foi feita no IRS foi a primeira que mais subiu. E, portanto, este é um dado muito importante. Por outro lado, eu gostaria de dizer, conforme algumas intervenções que ouvi nesta Assembleia, que os municípios do país e os municípios da região autónoma da Madeira estão confrontados com uma situação financeira difícil por duas razões fundamentais, sendo que a primeira decorre do estrangulamento feito aos municípios de Portugal, sobretudo pelo governo de coligação PSD-CDS. Esse governo, obviamente, acabou por introduzir medidas que, como já foi dito aqui por alguns deputados, até alguns com experiências autárquicas, acabou por diminuir a receita desses municípios. E isto é um problema que tem que ser ultrapassado pelas autarquias de forma muito concreta, porque sob pena de terem dificuldades de resolver e satisfazer as suas responsabilidades. Mas há um outro fator, e esse fator é um fator específico da região autónoma da Madeira. É um fator que tem uma dimensão muito diferente na região autónoma da Madeira do que tem no resto do país. Tem a ver com a proporção de autarquias e de municípios em desequilíbrio estrutural comparativamente com aqueles que se passam no plano nacional. Ora, 7 em 11 autarquias da Madeira foram apontadas pela Direção-Geral de Autarquias como estando em desequilíbrio estrutural. Isto significa que estão, se quiserem para ser mais fácil, em falência técnica. Têm uma dívida acima daquilo que é razoável e são incapazes de pagar essa mesma dívida. E, portanto, estas autarquias em desequilíbrio estrutural foram obrigadas, grande parte delas, a assinarem os planos de ajustamento local, digamos assim, planos de apoio, se preferirem, ao ajustamento das suas contas financeiras e, portanto, isso teve consequências bastante significativas. E eu começo a sentir um burburinho em alguns deputados quando começa a falar no PAEL e começa a falar em desequilíbrio estrutural. E, portanto, eu compreendo, senhores deputados. Porquê? Porque alguns municípios, e em particular, alguns municípios, não estou a falar da Madeira, Sr. Deputado agora, 7 municípios da Madeira estiveram em desequilíbrio estrutural. E, portanto, estes municípios têm um problema acrescido. Além de terem que ter em consideração as questões colocadas no plano nacional pelas restrições de apoios aos municípios, ainda estão confrontadas com situações de falências que acabaram por assinar PAELs esses que obrigaram a que não fosse possível reduzir o IMI. E estamos em situação dramática. Que são governações feitas pelo PSD Madeira, que conduziram as autarquias a este desequilíbrio estrutural e que, por este desequilíbrio estrutural, foram obrigados a assinar estes planos de ajustamento e, por assinarem estes planos de ajustamento, retiraram a possibilidade dos presidentes de Câmara, dos novos presidentes de Câmara, poderem ter uma política fiscal mais amiga dos cidadãos, mais amiga dos munícipes. Este é o resultado do que se passou neste último tempo.
E, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é importante dar alguns dados concretos para que não haja dúvidas sobre isto. É importante dar alguns dados concretos. Reparem, na região autónoma da Madeira, em 2009, a proporção das receitas de IMI no total das receitas fiscais era de 12%. Em 2012, era 16%. Ou seja, entre 2009 e 2012, e estamos a falar basicamente nas autarquias em que houve governação PSD, de 2009 a 2012, um aumento de 4 pontos percentuais, de acordo com as estatísticas oficiais, 4 pontos percentuais da proporção de IMI nas receitas fiscais. Sendo certo que as receitas fiscais já tinham uma proporção significativa, mas não decisiva para o desenvolvimento das câmaras. Aliás, nós temos um problema muito grave, eu não sei se os senhores deputados sabem, mas, por exemplo, as câmaras da Costa Norte, as câmaras da Madeira da Costa Norte, a proporção de receitas fiscais não é só de IMI, de receitas fiscais, na totalidade da receita, corresponde apenas a 5%. 5%. Ou seja, estas autarquias não têm nenhuma possibilidade de sequer funcionar sem o apoio do Governo da República, sem as transferências que estão previstas no Governo da República. É certo que nós temos outras situações. A Câmara, por exemplo, do Funchal tem 40%, a Câmara de Santa Cruz tem 30%, a de Machique tem 18%, mas a verdade é que todas elas têm um déficit significativo para poderem funcionar como estão a funcionar até hoje, sem o apoio do Governo da República, sem os mecanismos que estão previstos na República. Ora, isto para dizer que nós temos aqui uma situação particular. Nós temos uma situação particular que tem que ser salvaguardada. E eu quero voltar a dar-vos dados, porque acho que os dados são importantes para nós fazermos uma avaliação séria do que estamos a conversar. Quando nós falamos da proporção de IMI nas receitas fiscais e comparamos aquilo que se passa nas diferentes regiões portuguesas, percebemos uma coisa importante. É que enquanto a proporção de IMI nas receitas fiscais das autarquias, estou a falar de todas, das autarquias da região autónoma da Madeira corresponde a 15,3%, no caso dos Açores corresponde a 7,3%. Ou seja, a proporção de receitas fiscais, de receitas de IMI, na totalidade das receitas fiscais, no caso dos Açores só corresponde a 7%. No caso do Alentejo corresponde a 7,9%. No caso do Centro corresponde a 13,6%. No caso do Norte a 15,2%. E no caso da Madeira a 15,4%. Ou seja, nós somos a região do país, excetuando Lisboa, que corresponde mais, de resto somos a região do país, em que a proporção de IMI nas receitas fiscais tem um valor maior, mais significativo. Tem um valor mais significativo. E isto é importante. Isto é importante porque isto significa, de facto, que nós estamos a lidar com um problema sério, porque estamos a colocar em cima dos cidadãos, e neste caso em cima dos munícipes, mais carga fiscal, que está, obviamente, a prejudicar a vida dos cidadãos. E, portanto, esta proposta que foi apresentada pelo Sr. Deputado Edgar, da criação de uma comissão de acompanhamento, é uma proposta importante. É uma proposta importante porque nós temos que ser capazes de discutir as nossas realidades, a nossa especificidade local. E temos que perceber uma coisa. As autarquias têm que ser capazes de contrabalançar este esforço fiscal. Porque se não forem capazes de contrabalançar este esforço fiscal, também são contribuintes líquidos para o garrote fiscal que estão a fazer em cima dos munícipes e para o garrote fiscal que estão a fazer em cima das empresas e dos munícipes da região autónoma da Madeira. E, portanto, esta comissão de acompanhamento é, do nosso ponto de vista, uma comissão de acompanhamento útil e devia de ser apadrinhada para bem dos nossos munícipes e para bem das nossas autarquias, no sentido de encontrarmos todos uma política fiscal autárquica que seja mais favorável àquilo que todos nós queremos, que é os munícipes que estejam mais confortáveis naquilo que é o seu esforço fiscal e que esse esforço fiscal tenha contrapartidas do ponto de vista daquilo que faz as autarquias. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.